Olá, o tema hoje é infecção urinária. Infecção urinária é um tema central num consultório de urologia pediátrica, porque é muito comum que os pacientes que nos procuram, que procuram um especialista em urologia pediátrica, eles comecem por uma infecção urinária. Na verdade, quando eu dou aula para os meus alunos do quarto ano, e nós vamos apresentar as doenças que nós temos em urologia pediátrica, eu sempre gosto de dizer, um paciente, uma criança, ela entra num consultório do urologista pediátrico, principalmente por duas razões. Ou ela teve uma infecção urinária, ela teve um quadro de febre, foi a algum pronto-socorro, os pediatras investigaram, não encontraram nenhum outro sintoma e aí fizeram um exame de urina e identificou-se uma infecção urinária, ou eles nasceram já com uma dilatação que já vinha sendo acompanhada no ultrassom pré-natal, no ultrassom fetal. As dilatações do sistema urinário, da bexiga, do ureter, da uretra, são situações que nos obrigam a investigar e prevenir, chegar na frente da infecção urinária. Então hoje, nosso assunto central serão as infecções urinárias. E nós temos, como de costume, algumas perguntas que os internautas e os nossos colaboradores têm nos encaminhado para responder. Infecção urinária. Infecção urinária é quando uma bactéria, que ela vem se instalar no sistema urinário e essa infecção urinária pode acarretar, então, febre, queda do apetite, sintomas gerais de prostração, a criança fica muito abalada, ou então, quando ela tem evidências de distúrbios para urinar, dor para urinar, urina várias vezes, tem ardência, tem uma sensação de queimor para urinar. Então é assim que se faz o diagnóstico de infecção urinária. Ou por sintomas gerais, a criança que fica muito acometida, muito sensibilizada, ou sintomas urinários. Nós podemos dividir as infecções urinárias em dois grandes grupos. As infecções urinárias altas e as infecções urinárias baixas. As infecções urinárias altas também são conhecidas como pielonefrites. As infecções urinárias baixas são as cistites, as postites, as vulvovaginites, que se associam e acabam acarretando muito problema, muito desconforto para urinar. Então, o diagnóstico disso é feito a partir de um exame de urina, mas a interpretação entre uma infecção urinária baixa e uma infecção urinária é fundamental para que o médico possa tomar a conduta correta. Nas cistites, nós temos um sintoma desconfortável para urinar. Então, é uma infecção que nós chamamos de infecção não complicada, ou seja, rapidamente os pacientes se recuperam e, mais importante do que isso, são infecções que não deixam sintomas, você não deixa uma sequela, você trata com antibiótico e o paciente melhora e fica praticamente sem qualquer tipo de sintoma em nível crônico. Então, as meninas, é muito comum elas terem cistite por causa da questão anatômica, ou seja, a mulher ela tem uma uretra que é muito curta, tem 3, 4 centímetros, ao passo que o homem ele tem uma uretra longa, a uretra toda peniana. Então uma bactéria ela tem muito mais dificuldade de entrar dentro da bexiga de um homem do que de uma mulher. Então a mulher está muito mais propensa quando ela tem alterações vaginais, corrimentos. Então são infecções geralmente não complicadas, trata-se por um período de tempo curto, geralmente associado a uma limpeza, um banho de assento, enquanto que no homem, quando existe uma cistite, ela começa no prepúcio, na pelinha que cobre o pênis, por inflamações, por não poder limpar adequadamente. Então aqui que nós devemos então considerar essa diferença. Então nas cistites o tratamento é antibiótico e uma eliminação do fator causal. Já nas pielonefrites, são as infecções com febre, com sintomas, essas são mais graves. Essas precisam ser tratadas e depois investigadas, porque muitas vezes elas escondem algum problema, alguma anomalia, algum defeito no trato urinário, algum problema urológico, um defeito anatômico, que precisa ser reconhecido e reparado. Então,
Pielonefrite é igual a uma infecção urinária alta, cistite é uma infecção urinária baixa, não sintomática e que melhora na medida que você trata os sintomas. Nas pielonefrites é importante que o especialista possa examinar e investigar. O tratamento de uma infecção urinária sempre inclui algum tipo de antibiótico. Então, nas infecções do tipo cistite, um curso de antibiótico de uma dose mais baixa. Nas infecções urinárias mais altas, nós teremos então necessidade de um tratamento mais duradouro. Muitas vezes, se o paciente tem sintomas graves, o estado geral não está bom, é necessário fazer antibióticos por via endovenosa, ou seja, na veia. Então, nós temos que estar atento para essa circunstância. Muitas vezes, uma criança muito pequena que vai a um pronto-socorro com febre, tem-se que pensar na infecção urinária alta, na pielonefrite, deve ser tratada, depois deve-se aguardar algum tempo, deve ser feito alguns exames. Ou seja, infecção urinária não deve ser minimizado. Nós não devemos ficar satisfeitos tratando apenas, principalmente se elas forem pielonefrites, se forem infecções urinárias altas. É importante que o pediatra ele tenha essa visão, acabe o tratamento da infecção propriamente dita e se inicie então uma investigação a título de identificar problemas mais sérios que, se não forem identificados, irão criar novas infecções. A investigação, basicamente é feita por dois exames iniciais: ultrassom, cintilografia renal e, se eu tenho uma suspeita de refluxo, eu preciso descartar essa suspeita. Então, eu tenho que combinar exames de imagem, ultrassom, com exames mais específicos para ver como os rins estão funcionando e como essa bexiga está posicionada. Então, é muito importante que os exames sejam feitos tentando levar em conta todas as possibilidades diagnósticas. Então, eu queria dizer que infecção urinária precisa ser investigada nas infecções altas e a atenção deve ser tomada para que a gente possa tratar esse paciente, identificar uma possível condição que vai predispor a isso e tentar então resolver e aí deixar os rins imunes. Lembrar que um paciente que tem uma infecção urinária que chega no rim, ele pode deixar uma sequela, pode deixar uma cicatriz, isso é como se fosse comendo um pedaço do rim. E aí isso pode fazer falta no caso de uma lesão muito grave. Então, fica esse recado. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa sobre infecção urinária e estaremos então em breve discutindo mais algum tema aqui nesse canal de informações em urologia pediátrica no Facebook. Um abraço a todos.